Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo e desta vez relacionando ansiedade e obesidade. Antes de irmos diretamente ao ponto, é bom a gente lembrar que a ansiedade é algo que traz grandes prejuízos mentais para a gente. É como se tivéssemos sempre prestes a enfrentar um perigo que nunca chega ou travar uma luta que nunca aconteceu ou que nunca acontece. Ficamos sempre em estado de alerta. Quando esse mal se torna crônico, aí a gente tem problemas. Porque a ansiedade pode ser positiva, né? Aquela expectativa que você tem de receber um dinheiro que estava esperando por muito tempo, ou alguém que está prestes a aparecer ali no aeroporto. Isso é bom demais. Mas precisamos lembrar que a ansiedade crônica, né, como a gente falou anteriormente, traz prejuízos. Mas vamos adiante. Um outro termo que eu queria colocar aqui é sobre um hormônio que se chama cortisol. O cortisol é o hormônio produzido por glândulas que ficam na parte superior dos nossos rins, né? Acima dos rins. E ele tem a função de ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune, né? Mas quando é que esse cortisol, esse hormônio, né, que é chamado de hormônio de estresse, é um problema? Quando em excesso, tá? Os efeitos negativos do cortisol em excesso pode ser pressão alta, pode ser diabetes, osteoporose, fraqueza muscular, menstruação irregular. Todos esses males têm a cooperação desse hormônio quando ele está em excesso, ok? Mas vamos ao ponto principal de hoje. Quando estamos ansiosos, o nosso cérebro entende que estamos sob ameaça. E dessa forma, algumas substâncias são liberadas na corrente sanguínea. O cortisol, por exemplo, é uma delas. Ele, como já falamos, é conhecido como hormônio do estresse e é um dos responsáveis também pelo aumento da glicose. O cortisol tem como efeito estimular a produção de gordura no organismo e é aí que entra a relação dele com a obesidade. Isso acontece por quê? Em situações de estresse, o corpo tende a produzir mais reservas de energia na forma de gordura para que o organismo tenha uma boa reserva para utilizar em caso de crise alimentar ou momentos de luta. Então, se um perigo se aproxima, o seu corpo se prepara ou para o ataque ou para a fuga. Então, elevar glicose, elevar os níveis de gordura representam energia que pode ser utilizada a qualquer momento. Se a ansiedade for algo rotineiro, lembra da questão do crônico? Pois é aí que está, né? Se a ansiedade for algo rotineiro, ocorre o acúmulo de gordura no corpo, principalmente na região da barriga. Além do fator biológico, o indivíduo ansioso acaba cometendo excessos alimentares, como busca inconsciente para amenizar sensações desagradáveis, como estresse, solidão, cansaço, tristeza, raiva. E aí gera a compulsão alimentar, que pode levar ao quadro de sobrepeso e até obesidade. Há o aumento no consumo, especialmente de doces, quando o indivíduo está ansioso. Não somente doces, né? Pães, massas e outros alimentos de fontes de carboidratos simples e açúcar. Isso causa um aumento no consumo de calorias, levando ao ganho de peso e dificuldade para emagrecer. Esses momentos de compulsão acontecem por quê? Porque alimentos doces ou ricos em carboidratos estimulam a produção de serotonina. Também estimula a produção de dopamina, mas isso a gente tem aqui em outro vídeo. Então, esses carboidratos estimulam a produção de serotonina
que é um hormônio que gera uma sensação de bem-estar no organismo, fazendo com que a pessoa obtenha um prazer momentâneo ao comer. Essa situação pode causar um sentimento de culpa muito grande depois que a pessoa come desesperadamente. O que acontece é que elas comem para se livrar da sensação desagradável, mas acabam se sentindo culpadas por terem comido demais. E aí gera mais ansiedade, mais compulsão e esse círculo vicioso, né, começa a enclausurar a pessoa. Outro aspecto que é importante é que o excesso de cortisol, desencadeado principalmente pelo estresse, faz as glândulas suprarrenais, aquelas que ficam lá acima dos rins, né? Faz com que elas trabalhem mais e em excesso. E isso vai provocar retenção de líquido e acúmulo de gordura. Quando o corpo está em alerta, isso é causado pela ansiedade, né? O cortisol diminui a queima calórica. Para quê? Para poupar energia, para aquela situação que a gente falou. Há um perigo, o corpo está em alerta, então significa que tem perigo por perto. Então ele vai precisar diminuir a queima calórica porque a qualquer momento a pessoa vai precisar da energia ali poupada, né, para usar então na fuga ou no combate. Só que essas ameaças, muitas vezes, elas são imaginárias e é por isso que a gente precisa buscar ajuda profissional, né? Outro efeito negativo do cortisol é que ele ativa o sistema de recompensa do cérebro, que atua no controle e no gasto do acúmulo energético e no metabolismo de açúcares e gorduras. Se estimulado constantemente, como acontece no caso de estresse crônico, né? Gera aumento de apetite e alterações que facilitam o armazenamento de gordura. O cortisol é capaz também de modificar o paladar, isso mesmo. Então, pessoas estressadas tendem a buscar conforto em alimentos calóricos e gordurosos, como bolos e frituras. Dessa forma, você tem que entender que a ansiedade vai levar a uma busca por prazer. Esse prazer pode ser adquirido através da alimentação em excesso, doces, gorduras, etc. E isso aí vai trazer prejuízos para o corpo em vários níveis. Então, meu querido, se você é ansioso, precisa trabalhar a ansiedade, porque isso vai te ajudar no combate à obesidade, tá? Então, grande abraço para você, boa sorte em suas lutas e não desista. Lembre-se, muitas coisas estão entrelaçadas, emaranhadas, uma cooperando, né, com o surgimento da outra. E a ansiedade e a obesidade formam uma dupla que precisam ser separadas para que você não tenha problemas. Até a próxima e tudo de bom, viu?